Fala, meu aluno! Estamos mais uma vez juntos aqui no PhD Cursos, professor Luciano, dando início à nossa jornada, ao nosso caminho da aprovação para você, futuro servidor, futuro empregado público do Banco do Brasil. Nós vamos nos estar preparando aqui, para essa prova, que está por acontecer, 2023, Banco do Brasil. Nós estamos trabalhando aqui conhecimentos bancários. Nós vamos começar aqui nossa jornada, esse conjunto de aulas aí, está tratando de o Sistema Financeiro Nacional. Nosso primeiro encontro aqui, dentro de conhecimentos bancários, é exatamente apresentando para você o Sistema Financeiro Nacional, tá? O famoso SFN. O que o Sistema Financeiro Nacional representa? O que pode cair na prova? Como que será a abordagem? É tudo isso que nós vamos trabalhar a partir de agora nos nossos próximos blocos, tá? Vamos lá, pessoal. Olha só, veja comigo aqui que primeiro eu preciso que você entenda o que significa o Sistema Financeiro Nacional. Então veja, o que é, professor, o Sistema Financeiro Nacional? É um conjunto de órgãos, de entidades, tá? Que tem finalidades múltiplas, como, por exemplo, normatizar, supervisionar, executar, tudo aquilo que chamamos de operações financeiras. Então, todas as ações, atividades financeiras que acontecem no país, tá? Eu vou chamar aquele conjunto de entidades, órgãos, instituições, que ora normatizam, ora supervisionam, ora efetivamente estão realizando atividades de operações financeiras, eu vou chamar aquele conjunto de órgãos e entidades de Sistema Financeiro Nacional. Então, você já precisa, nesse primeiro momento, entender que o Sistema Financeiro Nacional é exatamente esse conjunto de órgãos e instituições que realizam atividades no âmbito financeiro aqui na República Federativa do Brasil. Pegando um conceito, nós temos que vocês têm que guardar o seguinte: conjunto de órgãos normativos, entidades supervisoras, as entidades financeiras, aquelas que efetivamente operam, realizando os negócios no âmbito financeiro, tá? E as entidades auxiliares, que por meio da capacidade, ora normativa, de criar as resoluções, como acontece com o Banco Central, regulação, circulação, tá? Regula a circulação de finanças dentro do Brasil. Então, a atividade de circulação de finanças, seja através do mercado monetário, através do mercado imobiliário, através do mercado, por exemplo, de seguros, mercado de previdência, não importa, mercado de câmbio, não importa. Qualquer tipo de atividade financeira que aconteça no Brasil, tá? Vai ser normatizada, vai ser regulamentada, vai ser supervisionada, vai ser operada por qualquer uma dessas entidades que juntas compõem o Sistema Financeiro Nacional, ok? Bom, aí nós temos o seguinte: o Sistema Financeiro Nacional ele tem por função básica. Já guarde, qual a função básica desse Sistema Financeiro Nacional? É promover, pessoal, um encontro. Professor, como assim um encontro? O encontro de quem tem muito dinheiro do encontro de quem tem pouco dinheiro. Professor, como assim? Me explica com mais riqueza de detalhes. Nós temos aqui, basicamente, uma relação constituída entre superavitários, que são aqueles que são doadores de dinheiro, e os deficitários, que são aqueles tomadores de dinheiro. Como assim, professor? Imagina, por exemplo, uma grande empresa que investe no mercado de ações. Então ali a empresa ela está vendendo ações, a empresa está injetando dinheiro na economia. Eu vou dizer que aquela empresa, pode ser até mesmo uma pessoa física, é um superavitário, porque ela tem tanto dinheiro, tanta economia, tanta riqueza, que ela inverte, tá bom? Do outro lado, pessoas que precisam de crédito para realizar uma atividade empresarial, pessoas que precisam de crédito para realizar um sonho pessoal. Então veja, desse lado eu tenho as pessoas que são chamadas de deficitários. Então uma relação entre deficitários, olha só, deficitários, aqueles que são tomadores de recursos, e os superavitários, aqueles que são doadores de recursos, eu vou chamar de entidades que fazem parte do Sistema Financeiro Nacional, e o SNF, aquela função básica vai ser exatamente juntar, fazer com que eles se encontrem. Professor, show de bola, entendi quem é deficitário, entendi quem é superavitário, tá?
Para que isso ocorra, existem os intermediários financeiros, legalmente autorizados a fazer esses encontros, que são os operadores do sistema financeiro nacional. Então aqui eu tenho uma pessoa que precisa de dinheiro, eu tenho uma pessoa que está injetando dinheiro nas instituições financeiras. Esse aqui que está injetando dinheiro, fazendo seus investimentos, eu vou chamar de superavitários. Essa aqui que está precisando de dinheiro, que vai tomar lá o empréstimo pessoal dentro do crédito, qualquer que seja a sua linha de crédito, dentro dos produtos bancários, que nós vamos ver mais na frente, tá? Essa pessoa vai ser deficitário. Eles não podem, por exemplo, o empresário não pode emprestar dinheiro cobrando juros daquele deficitário. É necessário que exista o quê? Exista uma situação de intermediação. E é exatamente onde atuam os operadores do Sistema Financeiro Nacional. Então, os operadores do Sistema Financeiro Nacional vai unir, vai fazer valer, vai promover um encontro entre os deficitários e os superavitários. Eles fazem com que os que têm sobra de dinheiro encontrem alternativas onde aplicar os recursos financeiros. Esses recursos são repassados aos agentes econômicos, por exemplo, um banco, que necessitam de dinheiro para atender às suas necessidades de consumo, que podem ser de caráter pessoal, bem como para ampliação da capacidade produtiva das suas empresas, que são os deficitários. Tá? A intermediação financeira implica em captar os recursos, tá? Dos superavitários, aqueles investidores, repassando para os deficitários, aqueles que são tomadores. Os intermediários financeiros ganham juros e comissões, dependendo da operação financeira que estiver realizando, tá? Então aqui, para que você possa entender de verdade, nós temos a função básica do Sistema Financeiro Nacional, que é intermediar o encontro entre superavitários, aqueles investidores, com os deficitários, que são os tomadores. Professor, e onde que esses investidores ganham? Vejam que os intermediadores, né, por exemplo, a instituição financeira, vai ganhar aqui com os juros e com as comissões. Então, todas as vezes que o investidor coloca dinheiro em um operador financeiro, pode ser aqui, ó, o Banco do Brasil, né, o local em que você daqui a uns dias vai trabalhar como empregado público, essa sociedade de economia mista extremamente importante para o Brasil, tá? Onde o investidor vai jogar dinheiro aqui para o Banco do Brasil e o Banco do Brasil vai chegar aqui no José, na Maria, no Luciano e dizer: ô Luciano, se você quiser precisar de dinheiro, eu estou aqui para lhe repassar. Então veja que um professor Luciano não pode pegar dinheiro diretamente com o investidor, tá bom? Com aquela empresa. Para isso, nós temos uma relação de intermediação, em que o operador financeiro, que são as instituições financeiras, Banco do Brasil, o Santander, Banco da Caixa Econômica Federal, qualquer instituição financeira autorizada, veja que tem que ter autorização pelo Banco Central do Brasil, vai exatamente fazer esse encontro, em que ele vai receber juros, comissões, em contrapartida de fazer, tá, esse encontro entre superavitários e deficitários. Beleza, então o professor me explica e me mostra no primeiro momento, claro, tenha calma que você vai ter uma aula só para tratar de todos esses órgãos. Mas veja comigo aqui, nesse primeiro momento, a composição aqui do Sistema Financeiro Nacional. Então veja, o Sistema Financeiro Nacional é o conjunto dessas instituições, tá? Pessoas de direito público, direito privado, que ora normatizam, que ora executam o encontro entre superavitários e deficitários, tá? Você vai lembrar que aqui nós temos essas instituições. Então, o conjunto dessas instituições que atuam nos mercados de câmbio, lá, né, na compra e venda de moedas, no mercado de crédito, no mercado de capitais, no mercado de câmbio, enfim. Então, essas pessoas que atuam nesse mercado serão regulamentar essas ações pelos órgãos normativos. Nós vamos ver quais são os órgãos normativos. Nós temos o Conselho Monetário Nacional, nós temos o Conselho Nacional de Seguros Privados, nós temos o Conselho Nacional de Previdência Complementar. Então, aqui são órgãos normativos. O que os órgãos normativos fazem, professor? Trazem as normas. Trazem para a gente as resoluções que devem ser cumpridas. Por quem? Pelas entidades que são os operadores ou intermediários financeiros.
Professor, então quer dizer que aqueles intermediários financeiros, eles devem cumprir as regras que são trazidas pelos órgãos normativos? Isso. Os órgãos normativos vão dar as cartas, vão dizer como que devem ser realizados exatamente cada uma dessas, né, operações. Bancos, caixas econômicas, administradoras de consórcios, todas elas têm que se sujeitar às deliberações do Conselho Monetário Nacional. Então veja que eu tenho aqui, ó, eu tenho o Conselho Monetário Nacional, que é um órgão normativo, eu tenho o Conselho Nacional de Seguros Privados, que vai trazer as normas regendo as relações entre seguros, tá? E aqui, no âmbito da Previdência, nós temos o Conselho Nacional da Previdência Complementar, ou Previdência Privada, como queiram. As entidades que supervisionam, né, que fiscalizam, que estão ali para supervisionar, nós temos o Banco Central do Brasil, nós temos a Comissão de Valores Imobiliários, claro que você vai conhecer todas elas comigo, tá? Eu estou apresentando para vocês de maneira superficial, para que vocês possam ter uma visão panorâmica. A Superintendência de Seguros Privados, que é a SUSEP, nós temos também a Superintendência Nacional de Previdência Complementar, a Previc. Então aqui são entidades que o quê? Supervisionam, para saber se realmente os operadores ou intermediários financeiros, lembra que nós falamos? Pois é, para saber se os operadores ou intermediários financeiros estão cumprindo aquilo que os órgãos deliberativos eles estão realizando. Então observe que eu tenho órgãos normativos, órgãos ou entidades supervisoras e tenho também os operadores financeiros. Professor, quem são os operadores financeiros? São aqueles que fazem a intermediação entre superavitário e deficitário, que são os bancos, as caixas econômicas, as cooperativas de crédito, as instituições de pagamento. Tem dois asteriscos aqui que eu quero falar para vocês, que as instituições de pagamento não fazem parte do Sistema Financeiro Nacional, mas se sujeitam ao regramento do Banco Central do Brasil. Vamos ver isso mais na frente, tá? Nós temos as administradoras de consórcio, as corretoras e distribuidoras, Bolsa de Valores, Bolsa de Mercados Futuros, resseguradoras, entidades abertas de previdência complementar, as sociedades de capitalização e as entidades fechadas de previdência complementar ou previdência privada ou fundos de pensão, como queira. Então veja que aqui nós temos os operadores, galera. Operadores, ou até mesmo são chamados de institutos ou instituições financeiras ou intermediadores financeiros. Mais uma vez, os intermediadores financeiros fazem o quê? Fazem um encontro entre os superavitários e os deficitários. O que eles recebem em troca? Comissões e juros. Professor, então os operadores financeiros ou os intermediadores financeiros, eles se sujeitam às supervisões realizadas pelos órgãos de supervisão ou entidades supervisoras? Sim. Nós temos também dentro do Sistema Financeiro Nacional os órgãos normatizadores, aqueles que normatizam, ou órgãos normativos. Nós temos o Conselho Monetário Nacional, esse é um dos que com certeza vai estar na nossa prova, tá? Nós temos o Conselho Nacional de Seguros Privados, nós temos também o Conselho Nacional de Previdência Complementar. Tudo bem? Então, veja. Professor, mas o senhor foi muito rápido, eu tenho que aprender agora a função de cada uma dessas instituições? Claro que não, meu amigo, agora não. Nós estamos ainda começando o estudo do Sistema Financeiro Nacional. Estou somente apresentando o Sistema Financeiro Nacional, que nesse momento eu preciso que você entenda e aprenda que o Sistema Financeiro Nacional nada mais é o conjunto de órgãos, entidades e operadores que atuam ora normatizando, ora fiscalizando e ora fazendo o encontro entre superavitários e deficitários, que é essa galera toda aqui que eu vou chamar de Sistema Financeiro Nacional. Beleza. Beleza. Professor, esse quadrinho aqui é o mesmo, tá? Ele só tá assim menos colorido. Então, eu posso dividir as entidades e órgãos do Sistema Financeiro Nacional em órgãos normativos, em entidade supervisora e os operadores, tá? Operadores ou intermediários financeiros, como queiram, tanto faz. Órgãos normativos, aguarde, eu tenho um Conselho Monetário Nacional, que eu vou ter uma aula só para falar dele, eu tenho um Conselho Nacional de Seguros Privados, eu tenho um Conselho Nacional de Previdência Complementar, tá bom? As entidades supervisoras, aquelas que supervisionam, que fiscalizam, para saber se as normatizações estão sendo cumpridas. Eu tenho o Banco Central do Brasil, não tem prova de conhecimentos bancários sem perguntar as competências do Bacen, então você vai ter que aprender o Bacen, lembrar que o Bacen vai ser uma entidade o quê? Supervisora.
nós temos o Conselho Monetário Nacional, aliás, a Comissão de Valores Imobiliários, tá? Comissão de Valores Imobiliários, a CVM, vai ser também uma entidade supervisora. As duas superintendências, Superintendência de Seguros e a Superintendência de Previdência Complementar, a Previc e a SUSEP. Essas duas fazem parte de quê? De entidades supervisoras. Embaixo nós temos só quem? Os operadores, a galera do povão, as instituições financeiras, né? Ou seja, aquelas instituições que que executam efetivamente a intermediação. Então, o que é que eles são também chamados como? De intermediadores financeiros, aqueles que fazem o encontro entre superavitários e deficitários. Tudo bem? Beleza? Tranquilo? Aprendemos aqui. E aqui são os asteriscos, tá, pessoal? Os asteriscos que eu quero apresentar para vocês. Cuidado! Quando eu falo em previdência complementar aberta e os títulos de capitalização, eu estou me reportando exatamente esse primeiro asterisco aqui, ó. Cadê? Achei. Pronto, aqui, ó. Esse primeiro asterisco aqui, os seguros privados, tá? Olha só, seguros privados, claro, repito, eu vou tratar de cada um deles mais na frente. Os seguros privados estão inseridos aqui a previdência complementar aberta e os títulos de capitalização. Então aqui você entende que estão aqui a previdência complementar aqui, ó, previdência complementar aberta e os títulos de capitalização. Show de bola. Professor, 2, cadê o 2? Cadê o 2? O 2 está aqui. 2, corretoras distribuidoras. Nós vimos que são entidades operadoras, corretoras distribuidoras. Dependendo das atividades, corretoras e distribuidoras também são fiscalizadas pela Comissão de Valores Imobiliários. Então, aqui, a depender da atividade, corretoras e distribuidoras são fiscalizadas por quem? Pela Comissão de Valores Imobiliários. No mercado de ações, por exemplo. Eu vou falar disso mais na frente, não é o momento agora. Só estou apresentando para vocês o sistema financeiro que é nacional. 3. As instituições de pagamento não compõem o Sistema Financeiro Nacional, mas são regulamentadas e fiscalizadas pelo Banco Central do Brasil. Professor, mostra aí, cadê elas? Está aqui, ó. Instituições de pagamento é uma operadora, é um operador financeiro ou intermediador financeiro. O que é que elas fazem? Elas proporcionam o pagamento, otimizam aquele pagamento. Elas se sujeitam à fiscalização, tá bom? E a normatização do Banco Central do Brasil, contudo, não fazem parte do Sistema Financeiro Nacional. Já estou falando isso para vocês, tá bom? Já estou falando isso para vocês, para que vocês não possam ser traídos na prova de vocês. Professor, mas está aqui, está com um asterisco. Mais uma vez, instituições de pagamento não fazem parte do Sistema Financeiro Nacional, contudo, nós colocamos porque ela se sujeita à fiscalização e à normatização de quem? Regulamentação de quem? Do Banco Central do Brasil, conforme diretrizes trazidas pela comissão, pelo Conselho Monetário Nacional. Então, claro que eu vou falar disso mais na frente, tá? Bom, eu vou começar aqui falando dos ramos do Sistema Financeiro Nacional. O Sistema Financeiro Nacional ele é composto basicamente por 3 grandes ramos, pessoal. Nós temos o ramo monetário, tá? Que é o ramo de crédito, de capitais e de câmbio. Tá bom? Então, o ramo monetário, moeda, ele resume-se em crédito, capitais e câmbio. Câmbio, compra e venda de moedas. Capitais são ações que são compradas e vendidas em bolsas. Nós vamos ver mais na frente, tá? Crédito, concessão de crédito por instituições financeiras operadoras. Aquela relação básica que eu repassei para vocês quando se trata de superavitário, deficitário. Crédito mesmo, tá? Seguros privados e também previdência complementar fechada. Professor, e a previdência complementar aberta e títulos de capitalização estão aonde? Estão aqui em seguros privados. Deixa eu voltar aqui, ó. Seguros privados engloba, né, as ações de as entidades abertas de previdência complementar e os títulos de capitalização. Então, tá aqui os 3 grandes ramos que vocês precisam lembrar para a prova de vocês. Então, o Sistema Financeiro Nacional, para encerrar essa aulinha, é um conjunto de órgãos que são normativos, né, de supervisão e operadores. Normativos, de supervisão e operadores, também chamados de intermediários financeiros, tá? Beleza, quais são os 3 grandes ramos que atuam os órgãos e entidades do Sistema Financeiro Nacional? São os 3 grandes ramos. Ramo monetário, que envolve crédito, capitais e câmbio. O seguro privado, que envolve
previdência complementar aberta e também, né, envolve títulos de capitalização, comercialização de títulos de capitalização. E previdência fechada, que é exatamente um outro ramo isolado dentre esses ramos, tá, aqui de atuação do sistema financeiro nacional. O principal ramo do SFN, Sistema Financeiro Nacional, vai ser, né, o principal ramo lida diretamente com o mercado monetário, crédito, capitais e câmbio, ou seja, mercado monetário. Volta aqui, ó, monetário que engloba crédito, capitais e câmbio. Só que os principais ramos que envolve, né, o mercado monetário, que envolve capitais, crédito e câmbio, nós vamos começar a trabalhar cada um deles, vendo como é que funciona, tá bom? Apresentando para vocês os conceitos no nosso próximo bloco. Então, nesse bloquinho, falamos sobre o Sistema Financeiro Nacional e apresentei para vocês os órgãos e a natureza, a distribuição dessas entidades. Forte abraço, volto já, valeu!